Ai, que bom. Fale para ele. Está coordenando o encontro de jovens com Cristo. Ai, que delícia. Mas continue sempre jovem, viu? Ah, tá bom. Vou falar para ele, Padre Jeremias, vai ficar feliz. Fale sim. Ele é papai, né? É, da Maria Júlia. É, eu vi a foto. É, Maria Júlia. Ele continua como o Padre Hélio. Parece que tem 43 anos de vida ainda, olha, tá vendo? Obrigado, Jeremias. Acho que ele cabeça tem, sim. Tem mais jovem. É um menino ele. É um menino. E também. Olha. E também. Não me troco por 2 pares de 30 anos. Não me troco, não. Isso aí, tá certo. Quem começa no domingo faz 30 anos. Olha. Não me troco, não. Então a estrada do reino está sendo bem cuidada, né? É isso aí. Pois é. Então, olha, nós estamos em 33 pessoas já na sala, algumas já se apresentaram, então acho que já dá para a gente começar, né? Então vamos iniciar pedindo a luz, a sabedoria do Espírito Santo, o Espírito que rege a Igreja de Cristo e se faz presente na vida de quem ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Ó Deus e Espírito Santo, que regeis a vida da Igreja, que iluminais a vida de todos os homens e mulheres, iluminai e enriquecei de dons celestiais a todos os catequistas das nossas paróquias, comunidades, desse mundo todo, para que sejam verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Animais, Senhor, as nossas comunidades, a todos os membros, a todos e a todas, que cresçamos sempre no espírito de generosidade, para acolher com muito amor, com muito carinho, a todos e a todas que de nós se aproximam. Enriquecei, mais uma vez vos peço, com o dom da sabedoria, a quem anuncia a palavra do Senhor Jesus. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei, o amor de Jesus, o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda a saúde, a sabedoria e a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite, bom encontro para todos nós. Obrigada, Padre. Obrigada. Muito bem, Luiz. Pode começar? Pode. Tudo bem. Então, boa noite para todos, né? Quem eu não falei, quem que, a hora que eu entrei, já estava conversando. Então, para todos e todas, espero que todos estejam bem. Eu sou a Lourdes, da Paróquia Santo Antônio dos Bancários, lá da Paróquia do Padre Jeremias, que está no encontro aqui com a gente na sala. E eu estou como catequista de adultos. E antes da gente iniciar, né, o padre já fez o início, a abertura, mas eu tenho também o meu momento que eu gosto, antes de fazer a catequese, antes de fazer minhas orações, ter o meu momento, esse encontro pessoal com Jesus, né, para que ele possa me conduzir, que Nossa Senhora, Nossa Mãezinha, a Virgem Maria, eu coloco a minha missão,
e minha vocação também. Estar como catequista e ter a graça de anunciar Jesus, seu Filho amado, no qual coloco sempre muita confiança em vós. Então, eu tenho um salmo que eu gosto muito. Eu vou fazer aqui para nós, né, para todos, depositando essa confiança no Deus da vida. É o Salmo 130, abandono em Deus. Senhor, meu coração não se enche de orgulho. Meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está a minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e sempre. Amém. Amém. Esse salmo é pequeno, mas é um salmo muito forte, porque se a gente não coloca confiança, esperança em Deus, em quem nós iremos colocar? Então, que a gente possa começar esse encontro, mas esse 6º encontro, nessa graça que Deus vai nos passar, que nós possamos abrir o nosso coração para que tudo aquilo que seja falado caia no terreno bom. E eu vou pedir, quem tiver a vela, a gente vai fazer um refrão antes de iniciar o nosso tempo. E eu acho que todos sabem o refrãozinho, é muito conhecido. A gente vai cantar 3 vezes o refrão, tá bom? Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Então, o tema de hoje, para a formação de catequistas, é pedagogia catecumenal, anúncio querigmático e mistagogia. É um tema que já foi falado o ano passado, o Padre Earle fez com as novas catequistas. Eu coloquei mais algumas coisas, porque é um tema muito amplo, mas eu vou tentar resumir e vai ficar ainda muita coisa para a gente fazer formação, buscar nos materiais que tem, nos livros, muita coisa, né? Então, eu, como gosto muito de Santo Agostinho, eu tinha colocado é um solilóquio, né, uma poesia dele, que eu vou ler, a pequenininha também. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que estavas dentro e eu fora. Estavas comigo e não eu contigo. Exalaste perfume e respirei. Agora anseio por ti. Provei-te e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardi por tua paz. Então, seria o tema pedagogia catecumenal. Tem um texto bíblico, né, um evangelho, que eu também escolhi para que a gente possa trabalhar o tema de hoje, pedagogia catecumenal, anúncio querigmático e mistagogia. Então, que eu estou com o celular, está meio difícil aqui, mas eu vou tentar me organizar e vou ler.
O texto é do Evangelho de João, São João, capítulo 1, versículo de 1 a 16. Se vocês não tiver fácil para acompanhar, pode vocês anotarem e depois leem, porque eu vou comentar, né, no tema. Então, é o prólogo de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. A ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse texto bíblico, que é o Evangelho de São João, ele nos faz nós refletirmos muito o nosso tema, pedagogia catecumenal, né? E eu vou comentar o que seria essa pedagogia na catequese, né? Nesse projeto itinerário da iniciação à vida cristã. Então, como temos o novo diretório da catequese, que o Papa Francisco, o ano passado, 2020, nós tivemos a graça de tê-lo conosco, eu até peguei esse texto do primeiro capítulo, é o diretório da catequese, está aqui na minha mão. Eu não tenho, mas eu consegui, e ele é muito bom, porque ele nos esclarece muitas coisas sobre esse novo estilo de catequese, inspiração catecumenal. Porque muitas vezes assusta a gente falar, a catequese vai mudar. Ela não vai mudar. É mudar a linguagem. E esse texto que eu acabei de ler, esse evangelho, ele faz a gente refletir como catequista. O Antigo Testamento é a história da salvação. Que nós entramos lá no Gênesis, quando Deus criou, Jesus ali já estava sendo manifestado, né? Temos a presença da palavra junto de Deus. Quando diz, e o Verbo se fez carne, quando diz também que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, já é o Espírito Santo que estava iluminando, né?
Então, temos a presença da palavra junto de Deus já no Antigo Testamento, pela qual tudo foi feito. O verbo, palavra substancial eterna do Pai, segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, que é Jesus Cristo. Então, ela cria e recria, essa palavra, ela recria e recria e se transforma em carne, na sua fragilidade humana, armando a tenda no meio da humanidade. Ao se fazer carne, a palavra torna-se visível e pode ser ouvida e tocada. O que a gente pode aproveitar na catequese? A gente ter noção básica, assim, o mínimo que a gente possa ter, mas algo assim muito sólido, para a gente dizer que Deus no Antigo Testamento, ninguém viu o rosto de Deus. Mas Deus se revela no seu Filho, que é Jesus Cristo. Por isso que diz, a palavra torna-se visível. Jesus era 100% homem, 100% divino e 100% humano. Então, ele pôde revelar o Pai, né? Deus não só está conosco, mas se fez um de nós, assumindo a fragilidade humana, os nossos problemas, os nossos anseios, os nossos sonhos. Então, o divino e o humano não se excluem, eles se complementam, né? E Jesus tornou-se visível e conhecido como o rosto do Pai. Então, o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, nós, como catequistas, seguindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós temos todo o nosso argumento para a gente provar, para a gente mostrar, para a gente dizer aos nossos catequizandos, sejam eles da idade de 9, 10 anos, sejam os crismandos, sejam os adultos, que Deus é o mesmo em Jesus Cristo, né? E através do texto bíblico a gente mostrar para eles que não sou eu como catequista que estou querendo dizer isso, mas é a própria Sagrada Escritura. Rosto, misericórdia, perdão e alegria. Então, tudo isso nós vimos na pessoa de Jesus Cristo, né? Ao reconhecer as palavras e as obras de Jesus, teremos o retrato de Deus. Muitas vezes a gente vê o Antigo Testamento como, é muito chato de ler, tem muita coisa que não é legal, que é muita briga, que é muita... A gente vai dizendo coisas que a gente não pega a essência do Antigo Testamento, né? Então, o importante a gente muitas vezes deixa do lado. Como o nascimento de seu filho, Deus nos deu sua palavra também, sua vida, isto é, tornou-nos seus filhos e filhas. Então, através do nosso batismo, Jesus Cristo, nós somos seus filhos e filhas, nós herdamos essa herança, nós somos herdeiros do reino de Deus, né? Então, a palavra, essa palavra que se tornou realidade no Novo Testamento, deu-nos esse poder de nos tornarem filhos de Deus. Então, esse texto, mais ou menos para a gente se situar, é um link que faz do Antigo ao Novo Testamento, porque muitas vezes a gente separa. Não, nós somos cristãos católicos, a gente segue o Novo Testamento. Exatamente, nós seguimos. Mas Jesus já foi pré-anunciado no Antigo. Tanto é que esse texto, ele é muito rico e a gente vê isso. E outros, os profetas, principalmente o profeta Isaías, que ele fala muito desse Messias que vai chegar, Deus conosco, Emanuel. Então, nós temos muitos lugares, muitos textos no Antigo Testamento que já revela Jesus. E no Novo também, Jesus ele cita muitas citações mesmo do Antigo Testamento. Ele fala nos profetas, ele fala no Deuteronômio. Como um bom judeu, ele é um seguidor da lei e ele não deixa isso para lá, né? Ele sempre fala nas parábolas, nos momentos de catequese que ele faz, né? Então, esse texto que eu li é para a gente ter essa pequena reflexão. É claro que não é tudo, mas é um pouco.
Então, como o tema é pedagogia catecumenal, o que é? Esse texto também entra muito aqui, na pedagogia. Mas, quando diz pedagogia, a gente pensa logo em escola, né? Você fez pedagogia? Você é professora? Então, a gente associa pedagogia com professor, com ensino, com educação. E realmente, aqui também não sai muito dessa linha. Mas a pedagogia catecumenal, o termo pedagogia vem da terminologia grega, paidagogos. O termo paidós significa criança, e gogia significa acompanhar, conduzir. Então, na antiga Grécia, eram chamados de pedagogos os escravos que acompanhavam as crianças que iam para a escola. Como escravo, ele era submisso à criança, mas tinha que valer sua autoridade quando necessária. Por esse motivo, esses escravos desenvolveram grande habilidade no trato com as crianças. Então, aí, a gente está vendo que essa pedagogia já começou lá na Grécia. O escravo, ele tinha que ter autoridade, porque ele conduzia, ele tinha que ter habilidade, né, para tratar com essas crianças. Então, a gente vê que não saiu muito dessa linha da pedagogia escolar. E, às vezes, eu fico até pensando, será que a nossa catequese não pegou essa linha, né, de tipo escola, no começo as inscrições, sempre no começo do ano, final do ano seria a primeira Eucaristia, então fica muito assim, parecido com o calendário escolar, né? Eu fiquei pensando, não sei se tem a ver. Então, essa pedagogia catecumenal, que nós falamos na catequese, ela parte do Concílio Vaticano II, que ele tentou resgatar essa centralidade do mistério pascal de Jesus Cristo e restaurou a pedagogia catecumenal. É um processo, um itinerário que quer dizer, resgatou a pedagogia da fé da Igreja dos primeiros séculos do cristianismo, que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, onde diz, né, que eles celebravam nas casas, eles repartiam o pão, eles eram unidos na oração, não tinha nenhum necessitado entre eles. Então, esse realmente era uma catequese que era produtiva, eles tinham um objetivo de formar discípulos mesmo, né? A fé era realizada integralmente, não havia separação entre fé e vida. Então, não tinha essa coisa, só catequese, não, um complementava o outro, né? Era uma formação iniciática para o futuro cristão viver autenticamente a vida de fé, e não apenas receber os sacramentos, ou seja, uma catequese sacramentalista. Essa catequese sacramentalista é o que a igreja vem fazendo, né? Ela se preocupa mais com os sacramentos, quando é a primeira comunhão, quando é a crisma, quando é o batismo, é aquela coisa de ter uma festa, de ter não deixa de ser uma festa, e isso não é ruim, você programar esse sacramento, mas não da forma que vem sendo, você dá ênfase àquele dia, dá ênfase àquela data, e o conteúdo fica muito a desejar. Então, essa pedagogia catecumenal, o Concílio Vaticano II, ele quer resgatar, e essa iniciação à vida cristã não é coisa nova, ela já vem desde o princípio lá do Vaticano, e muitos na nossa igreja, lá na época dos padres da igreja, eles já davam muita importância a esses momentos de formação, né? O processo pedagógico é formado por dois eixos fundamentais: o anúncio querigmático e a mistagogia dos sacramentos, que abrem e fecham o processo de iniciação cristã. O que seria isso? Como já foi falado nos encontros anteriores,
Inclusive, acho que foi o padre Early que falou dos tempos da iniciação, os 4 tempos, no último também a Doris comentou sobre eles. O primeiro seria esse pré-catecumenato, ou o tempo querigmático, que é esse que eu estou falando hoje, que é o início da catequese. O que quer dizer esse pré-catecumenato? Seria o tempo que você vai apresentar Jesus para os catecúmenos, né? Os catecúmenos seriam aqueles que não fizeram a primeira Eucaristia, os adultos, né? Catecumenato vem da catequese adulta. Então, apresentar para os catecúmenos ou apresentar para os catequizandos, que são aqueles que já fizeram o batismo e estão na catequese. Mas apresentar de uma maneira que eles possam perceber que Jesus está presente na vida deles, está presente na família, está presente na escola, está presente na igreja. E eu não vou falar isso de uma maneira superficial, eu vou falar de uma maneira com autoridade, né? Essa autoridade igual quando Jesus falava, ele tinha certeza que ele estava falando aquilo que o Pai queria que ele falasse. Então, a catequista, quando ela vai apresentar Jesus, nesse primeiro tempo, nesse pré-catecumenato, ela tem que apresentar da melhor maneira, ela tem que ser alegre, ela tem que ser terna, ela tem que dar o acolhimento tanto para eles quanto para os familiares, tem que ser bem dado, porque hoje a gente ouve muitos católicos e que a gente escuta falar, eu encontrei Jesus, fica 20 anos ou mais anos na nossa igreja, recebe a Eucaristia, e depois chega para a gente e fala que se encontrou com Jesus em outra doutrina. Então, isso é até triste para a gente como catequista, pensar, poxa, eu dei catequese, agora ele encontrou Jesus lá. Se ele encontrou Jesus lá, porque o Jesus que nós passamos para eles não foi o Jesus que a Bíblia nos apresenta, que os evangelhos nos apresentam, que Deus nos fala do seu Filho amado. Então, esse período, querigma, pré-catecumenato, ele tem que ser muito trabalhado, bem acolhido, bem dado, porque vai depender desse primeiro tempo para os outros terem efeito, para os outros terem sucesso também. Porque depois do primeiro anúncio, que é o pré-catecumenato, aí vem a catequese propriamente dita, que é a catequese que eles vão aprender, que eles vão manusear bastante a Bíblia, é a catequese em si, para depois eles fazerem os sacramentos no período pascal, que seria na vigília, né? Isso aqui que eu estou passando é catequese catecumenal, é para adulto. O Rica, ele fala muito isso. Agora, pode surgir a dúvida, mas eu dou catequese para criança. Tudo tem que ser adaptado também. Ele dá essa margem para cada um adaptar. Mas os catecúmenos, eles fariam na vigília pascal, que é o dia da instituição do batismo, os 3 sacramentos, né? Seria o adulto. Então, como eu estou falando nessa linha catecumenal, eu estou levando como adulto, mas isso é plausível de adaptação em cada fase da catequese. Então, esse anúncio querigmático é fazer a experiência do encontro com Jesus Cristo, favorecendo a adesão e a conversão pessoal a Ele. Então, não adianta nada da catequese, faz toda aquela festa, é roupa, é isso, aquilo, só que não ficam na igreja. Por quê? Não houve conversão, não tocou o coração. E a catequista, ela tem que passar aquela experiência dela, porque ela encontrou Jesus. Então, não adianta se ela passa uma catequese morna, sem graça, sem entusiasmo, aquilo ali também não vai dar bons frutos, né? Então, esse anúncio querigmático é baseado na experiência dos primeiros cristãos
que vivenciaram o anúncio destemido e testemunhal de Jesus Cristo. Nós aprendemos de outra maneira e, às vezes, precariamente, que é isso que eu já falei, né? Que nós vamos, assim, de uma maneira que o resultado não é eficaz para o que a igreja precisa, né? A igreja precisa de discipulado, de missionários, de pessoas que estão ali confiantes, comprometidas, mas não comprometida comigo como catequista, também pode ser, mas grata a Deus que chamou para aquela missão, né, de servir a igreja. O Papa Francisco, no Diretório para a Catequese, que é esse novo diretório, né, que eu mostrei para vocês, Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, e ele nos chama atenção também, na exortação apostólica Evangelho Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. A igreja está diante de uma nova etapa evangelizadora. Foi aquilo que eu já disse também, que nós temos muito para a gente aprender da IVC, da Iniciação à Vida Cristã, porque ela é muito rica, ela é muito eficaz. Se a gente seguir no nosso itinerário, da nossa realidade, do que nós podemos fazer, a igreja vai ter uma renovação muito grande, vai ter, assim, as mesmas vocações, a parte missionária, vai ter um chacoalhão mesmo, né? Porque o querigma, ele é trinitário, é o fogo do Espírito que se dá sob a forma de línguas, que quando a gente vê lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo de 1 a 4, lá em Pentecostes, né, que desceu o Espírito Santo como forma de línguas de fogo, e eles começaram a falar nas suas, de formas assim que todo mundo conseguia entender, né? Então, nos faz crer que em Jesus Cristo, e também que sua morte e ressurreição nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai. Então, que nós possamos, assim, tomar essa fase pré-catecumenato, né, o querigma, sempre pedindo a presença do Espírito Santo, que ele nos ilumine, que ele ilumine os catequizandos, familiares, toda a nossa igreja. Então, que a gente envolva o mundo, que a gente seja uma catequista antenada nas coisas do mundo. Porque agora, por exemplo, nós estamos com o sínodo, que foi a semana passada, a abertura, dia 10, que o Papa fez lá em Roma, e depois todas as paróquias no dia 17, que a gente sabe o mínimo para passar para eles, porque muitas vezes na catequese eles perguntam, e às vezes a gente nem tem essa resposta. Por quê? É bom a gente ter esse cuidado, esse zelo, da gente passar, olha, eu não sei, eu tenho pouco conhecimento, ainda não estou muito por dentro, eu vou procurar saber, eu falo para vocês, a gente não ter vergonha como catequista de dizer que não sabe, porque a gente eu, por exemplo, gosto de fazer minhas coisas bem, né? Não faço muita coisa, mas o que eu faço, eu gosto de fazer o melhor. Mas o melhor para Jesus, né? Então, que a gente possa também, na catequese, falar para eles tudo o que acontece, os questionamentos dele. Então, na boca do catequista, volta a ressoar sempre o primeiro anúncio, né? Que ele sempre continue nos tempos da catequese, lembrando que a catequista falou para ele, Jesus Cristo te ama, deu a vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Então, este primeiro anúncio vai percorrer todo o caminho catequético, ouvindo sempre de diferentes maneiras, em todas as suas etapas e momentos. Ser anunciador do querigma significa comunicar a própria experiência de fé. Então, a experiência feita com Jesus nos inquieta e nos leva a comunicar. Quem encontra Cristo, anuncia Cristo. E é essa a finalidade desse período pré-catecumenato, né, que é o período querigmático, de você realmente
imprimir no coração do catecúmeno ou do catequizando esse Jesus que ele está sempre conosco. Aí ele passa para a fase da catequese. É claro que essa fase tem que continuar falando que esse Jesus te ama. Não adianta nada no querigma eu falar, aí depois entra para o período da catequese em si, aí esquece. Não, é o início que vai dar prosseguimento até a última etapa, o último momento da IVC. Então, o documento de Aparecida, lá no número 27A, ele já diz, olha, o documento de Aparecida foi em 2007, para ver que não é uma coisa recente, já vem há muito tempo falando. O querigma não é somente uma etapa, mas o fio condutor de um processo que culmina com a maturidade do discípulo de Jesus Cristo. Só a partir do querigma acontece a possibilidade de uma iniciação cristã verdadeira. Então, se eu faço uma boa introdução, um bom pré-catecumenato, eu vou ter um bom resultado, que é o tempo da mistagogia, que é os dois eixos que eu estou falando hoje. O princípio e o resultado. A mistagogia é o resultado, né? A missão daquele que anuncia o querigma é, sem dúvida, envolvente. Por isso, deverá ser empolgante, ardoroso, místico, fiel e profundamente mistagógico. Então, a mistagogia ela já começa aqui, desde esse pré-catecumenato. O anúncio da palavra evangélica exige do catequista a disponibilidade para acompanhar e ajudar a pessoa que está em busca do encontro pessoal com Jesus, tornando-a protagonista do processo, anunciando explicitamente Jesus Cristo e confirmando a centralidade da palavra de Deus. Nisso consiste o método querigmático. Então, eu estou na catequese para conhecer Jesus, para saber me apaixonar por ele e também falar para os outros de Jesus e eu tornar um seguidor de Jesus. Então, esse seria em si o conteúdo, o fundamento desse período pré-catecumenal, né? Que é o querigma. Fazer bem feito, porque daí eu vou ter bons resultados, tendo discípulos missionários. A gente sabe que quantos padres seguiram a sua vocação de padre, justamente pegando esse modelo da sua catequista. Eu já ouvi muito Dom Odilo falar e muitos outros que a catequista impressionou. Então, essa a finalidade desse anúncio querigmático para a gente como catequista, né? Então, depois do anúncio querigmático vem a catequese, o catecumenato propriamente em si, depois vem a celebração dos sacramentos, que é na Vigília Pascal, e depois da Vigília Pascal, é o tempo da mistagogia. O que seria essa mistagogia, né? Seria essa experiência do mistério, porque aí você já trabalhou todo aquele período, né, todas aquelas etapas, ele já está sabendo, ele já uniu a catequese e a liturgia, ele vai participar da missa, ele sabe o que acontece na missa, o sentido dos símbolos litúrgicos, aquilo vai tocar profundamente. A mistagogia é essa experiência do mistério, né? Então, a gente pode, no documento 107, que a gente sempre trabalha muito com esse documento 107, no número 172, esse documento 107, ele fala da iniciação à vida cristã, ele dá bastante sugestões, textos bíblicos, né, para a gente trabalhar essa IVC, né, itinerário para formar discípulos missionários. Como que a gente chega nesse final, né, nessa mistagogia, esse tempo mistagógico? Então, vemos que o tempo da mistagogia possibilita obter um conhecimento mais completo
e frutuoso dos mistérios, através das novas explanações e, sobretudo, da experiência dos sacramentos recebidos. A gente sabe que Jesus, ele instituiu os sacramentos, né? Então, mas tem o sacramento do batismo. Quantos símbolos tem no sacramento do batismo? Nós temos a água, nós temos a luz, nós temos a vela. Então, que eles saibam todo o sentido da celebração do batismo, os símbolos usados e o sentido, e aquilo encarna no catecúmeno ou catequizando de uma forma que ele vive aquilo na celebração, na liturgia. Então, não dissocializa a catequese da liturgia. Então, esse tempo de mistagogia, ele já fez o sacramento. Então, ele vai vivenciar esse sacramento, né? Ele vai pôr em prática. Ele vai ter essa oportunidade de crescer, né? A partir dessa experiência que ele teve, que todo cristão possui, e cresce pela prática da vida cristã, os recém-iniciados adquirem novo senso de fé da igreja e do mundo. As celebrações dominicais, eles já participam com outro olhar nas celebrações, porque eles vivenciaram isso, eles tiveram a vivência da Semana Santa, do tempo pascal, de todo esse momento forte da igreja, eles tiveram isso impresso no coração. Então, quando eles vão participar da missa, todos os momentos, os ritos da missa, aquilo ali para eles tem sentido. Coisa que a gente sabe que muito cristão, muito católico, fala que a missa é chata. Por quê? Porque não sabe o sentido, ela não está em sintonia com aquele momento da missa, né? Então, as celebrações dominicais, especialmente com os textos bíblicos do tempo pascal, são o lugar primordial da mistagogia. Então, por isso que é sugerido o tempo litúrgico, porque ele vivencia tudo isso, ele imprime no seu coração e depois ele vai ser enviado, né? Celebração do envio missionário. Quando que pode acontecer? No domingo de Pentecostes. Aí envia para o serviço à comunidade eclesial e à sociedade, como discípulo missionário, em vista do permanente amadurecimento da fé. Então, ali, ele já tem certeza que ele quer seguir na igreja, ele quer viver na comunidade, ele quer participar dos serviços que tem na comunidade, mas ali, para ele já não vai sair porque alguém olhou torto para ele, porque alguém, sei lá, cada um tem um jeito particular de ser e não agrada todo mundo. Mas isso para ele vai tirar de letra, né? Então, esse o tema de hoje, seria para a gente realmente pensar, o que a igreja quer? Ela não quer missionário, discipulado? Aquele que realmente assimila essa catequese? Então, preparar bem o querigma, o pré-catecumenato, trabalhar as catequistas juntos, cada um tem uma ideia. Até sugeri para Simone perguntar se das catequizando, quem é catequista de adulto, para a gente trocar ideia. De repente alguém tem uma forma, a gente montar, a gente fazer junto uma coisa eficaz, um trabalho bonito, um trabalho que a gente possa ter orgulho para a paróquia, né? Orgulho para Deus, né? Que a gente possa realmente se sentir assim, vale a pena ser catequista. Então, para finalizar, eu vou ler algo assim, concluindo todo o tema pedagogia catecumenal, anúncio querigmático e mistagógico. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias.
que precisam da luz do Evangelho, a alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade e dos discípulos. É uma alegria missionária. Os 72 discípulos que voltam da missão cheios de alegria. Vive-a Jesus, que exulta de alegria no Espírito Santo e louva o Pai, porque a sua revelação chega aos pobres e pequeninos. Sentem-na cheios de admiração os primeiros que se convertem no Pentecostes ao ouvir cada um na sua própria língua a pregação dos apóstolos. Esta alegria é um sinal de que o Evangelho foi anunciado e está frutificando, mas contém sempre a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si mesmo, de caminhar e de semear sempre de novo, sempre mais além. Essas são palavras do Papa Francisco no Evangelho Gáudio, número 20 e 21. Que lindo! Então, eu me coloco também aqui, diante de tudo isso que eu falei, como uma pessoa como uma catequista que tem sede de saber sempre o que Deus espera de cada um de nós. E não ter medo, como Jesus disse no último capítulo de Mateus. Ide por todo mundo, evangelizai, levai o evangelho e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui para o que ele precisar e que a paróquia, que a igreja precisa de mim. Obrigada por vocês me ouvirem. Não sei se ficou alguma coisa. Foi ótimo. Tá? Eu estava preocupada com o tempo, mas acho Tranquilo. Tá bom. Obrigada, gente. Desculpa aí alguns deslizes. Tá ótimo. Ô, Lourdes, você tá de parabéns. Você fez a gente pensar, né? Deu uma bela provocada aí em quem tá bem paradinho. E eu acho que a carapuça serve para todos nós, como você falou, né? Todos nós. Porque isso tá todos nos documentos da igreja, né? Porque às vezes a gente fala, pode achar que é a gente que quer. E é o que a gente quer também, né? A gente, como catequista, é tão bom você ir para águas mais profundas. E isso faz bem. Eu, como catequista de adulto, eu fico muito feliz quando eu ouço que eles estão felizes. Eu fico mais ainda. Então, isso é um testemunho, né? Muito bem, foi muito bom. Vamos às perguntas? Deixa eu só começar aqui pelo chat. Tem uma pergunta aqui. O padre está falando. Desculpa, não ouvi. Eu gostaria de dar os parabéns para a Lourdes e dizer que as colocações foram muito boas, mas, sobretudo, ela aumentou um ponto que é hoje o motivo de preocupação, que é a questão de dar um passo seguinte, além da catequese. Quer dizer, houve muita catequese na igreja, catequização e pouca evangelização. Verdade. E quando a gente começa a se evangelizar, descobre que nós temos um lugar na igreja e que nós somos a igreja viva de Jesus Cristo. Portanto, aquela coisa de fazer a catequese e ficar nela é uma coisa que é lamentável, é triste, porque depois que as pessoas recebem o sacramento, elas estão na igreja. Então, de fato, foi muito boa essa colocação, no sentido de fazer a gente refletir o que é que está faltando. Não basta apenas receber o sacramento, mas é preciso assumir um lugar. A recepção do sacramento, na verdade, é um caminho para um compromisso com a vida de fé na igreja e no mundo. Então, muito bem. É bom que muitas catequistas acompanharam, participaram, nossos padres também. E desejar que muitos e muitas continuem se motivando para buscar, sobretudo para conhecer melhor os documentos da igreja, porque, na verdade, é uma riqueza muito grande que tem ali, né? Que às vezes passa meio despercebido. Isso enriquece, naturalmente, o conhecimento do conteúdo desses documentos da igreja, sobretudo no que se refere à catequese, enriquece a catequista muito mais. E a motiva também muito mais, ele dá firmeza para que ela continue como uma verdadeira missionária
e evangelizadora. O catequista e a catequista, né? Porque os homens são catequistas também. Então, que Deus abençoe a vocês, abençoe a todos os catequistas e nos conceda sempre a abertura para nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Então, eu também muitos itinerários catequéticos, iniciação à vida cristã, processo de inspiração catecumenal. Então, eu usei esse livro, usei o documento 107, iniciação à vida cristã, que fala muito dos passos da Samaritana, né? Que todo esse encontro, essa acolhida, que é muito grande, não dá. Eu fiz um esforço danado para tentar resolver. As diretrizes da igreja no Brasil fala tudo da iniciação à vida cristã. Então, o programa missionário nacional, ele fala que a igreja é a casa, as pessoas têm que se sentir bem na igreja. A igreja é acolhedora, essa igreja mãe. Então, e o diretório novo que veio, ele vem falar tudo isso para a gente. Tem os livros da mistagogia, olha, tem tanta coisa. Tem os livrinhos que nós fizemos a formação lá com o Padre Early 2018 na Santa Cruz, que é a região episcopal Santana, formação das comissões paroquiais para a implantação da iniciação à vida cristã. Então, tem muito material que a gente, olha, tem muita coisa, padre, é muita coisa mesmo. Sim. Padre Jeremias, a primeira palavra que o senhor falou foi catequização, é isso? Isso. Tá, eu anotei, para depois eu estudar um pouquinho sobre isso. A gente precisa, né, estudar sobre tudo. Sim. Padre Early quer falar alguma coisa? Padre Early. Tá sem som. E o Padre Juarez hoje não tá? Não, hoje não entrou. Mas se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que acha bom aprofundizar... Pode fazer agora, né? Lógico. Carli levantou a mão. Pode falar, Carli. Sem som. Ih, acho que ele caiu. Oi, Opa, voltei. voltou. Agora sim. Só lembrando um lembrete, se eu não me engano, de alguém aqui, que eu estava vendo as mensagens, que ela fala que o IVC veio mostrar para nós que não devemos ter uma catequese sacramentalista nem de formatura. Né? Eu vi. Embora tenha isso, né, que a gente vai passar por esse processo, mas a gente não pode ficar só nisso. Né? Nós temos, dentro desse processo, de levar a criança a receber o sacramento, viver o sacramento, nós temos que formar a criança para a missão, o catecúmeno, né, o catequizando para a missão, para que ele continue, né, que ele queira ficar na comunidade. Essa é a parte mais difícil, porque como catequista, né, que jeito o catequista vai, digamos assim, conquistar essa criança para que ela continue na missão da igreja. Né? E aí vai dar criatividade do catequista, da ajuda dos demais e a ajuda maior da nossa Mãe Maria, né, a primeira catequista, né, e iluminação do Divino Espírito Santo. Então era isso. E essa mesma catequista falou o seguinte, ó, pela mistagogia, o catequizando é introduzido no mistério e é iniciado na fé. É uma catequese orante, experiencial e testemunhal, que requer conversão. Achei muito bem colocado também esse comentário, né, Lourdes? Porque seria uma maturidade na fé, aquilo que eu falei, né? O que você vê de pessoas que fazem, ou crianças, jovens que vão no crisma, ou... Bom, adulto eu não vejo, os que eu preparo e que vêm na paróquia, eu vejo eles sempre bem firmes, mas eu não sei. Eles vêm, aquilo decepciona, talvez... alguma coisa que ele viu. Eu acho que catequista tem que ser
catequista lá dentro, na rua, no mercado. Então, às vezes, por um momento assim que ele percebeu alguma coisa que foi contra aquilo que ele aprendeu, ele fica chocado, né? Porque ele não foi preparado adequadamente, né? Então, tem que ser firme na fé. Realmente. E outra coisa que eu falei, mas que é importante, essa inspiração catecumenal, nas celebrações, quando vai falar dos sacramentos, por exemplo, no sacramento da penitência, né, ou da confissão, levar os catecúmenos ou os catequizandos para ter essa celebração dentro da igreja, fazer junto ali, mostrar para eles, porque um dia que marca a confissão para as crianças, parece que você está levando eles para não sei o que eles pensam, muitos até ficam com medo. Depois da experiência deles, eles se sentem muito bem. Nossa, que bom, que alívio. Então, já vai dentro da catequese preparando esses momentos. Não precisa nem ter ensaio para a primeira Eucaristia, porque eles estão assim, aprendeu tanto na catequese, para que ensaiar? Que eles já sabem. Então, esse que é o estilo inspiração catecumenal. Você trabalhar por completo, não por partes. A Janete quer falar. Pode falar, Janete, depois o padre entra. Oi, Lourdes. Parabéns, Lourdes. Parabéns. Obrigada, bem. O que eu acho na Lourdes, gente, é assim. Ela citou tanta coisa. Meu Deus do céu, é muito estudo, é muito tempo, é muito conhecimento, é muita doação, é voluntariado, é missão, é tudo. Isso eu acho que é extremamente importante. A tua fala, para mim, hoje eu posso dizer e aos padres confidenciar, extremamente difícil. Ela requer muito tempo, muita dedicação, muito estudo. Então, eu acho que isso fortalece o conhecimento e facilita a sair da boca, né? O conhecimento adquirido, ele é transmitido e ele envolve as pessoas, né? Eu vejo que ele cativa, né? Ele cativa. Você falar com conhecimento em qualquer área, ele motiva o outro. Então, eu vejo isso muito forte em você, Lourdes. Então, parabéns. Agora, o que eu anotei de coisa para eu ler, meu Deus. E nós estamos falando de documento 107 há milênios de tempo, a gente já começou a falar isso há muito tempo. Faz um tempo. Verdade. Hoje você falou aqui do diretório de catequese, eu estou com ele, Padre Eli, eu comprei, fiz uma coisa, agora estou lendo devagar, viu, Padre Eli? Estou lendo. Tá? Então, eu acho que essa cultura do aprendizado, ela faz parte do ser humano. Então, você falou de Bíblia, você falou dos documentos, né? O documento recente do Papa, e eu vejo assim, a gente só fortalece o nosso conhecimento e o ensinar a partir desses conhecimentos, porque eu acho que o coração faz parte, desculpa eu me explanar muito, mas a gente tem que ter o quê? Alicerce. E o alicerce, ele só acontece, eu só construo um prédio de 20, 30 andares se eu tiver um alicerce. Então, eu vejo que o estudo para nós é pertinente, é necessário, essa troca de experiências com o grupo, mais necessário ainda. Obrigado e parabéns. E principalmente nesse tempo de pandemia, viu, Janete? Precisa ter essa cooperação, precisa ter essa alegria de voltar a servir com carinho, sempre colocando nas mãos de Deus aquele dom que a gente tem e a graça que Ele dá, né, para cada um de nós. Aqueles que estão iniciando, é difícil, é um desafio, mas Ele nos capacita e depende muito do nosso interesse, da nossa coragem também. Parabéns. Isso aí. Padre Hélio, o senhor quer falar? Depois o Carli fala. Deixa o Carli falar. Pode falar então, Carli. Uma preocupação que eu tenho, e eu falei isso numa das reuniões do IBC, e fui mal interpretado, fui mal compreendido, porque eu não soube me expressar, ou então falei de uma forma muito dura que eu não deveria. Mas a minha preocupação é que
Quanto tempo nós temos de catequese? Há quanto tempo nós somos catequistas? Documentos que já estão aí há milênios no mercado. Ensinamento que a igreja já vem dando há mais de 2000 anos. E para nós ainda é novidade. Né? Para muitos de nós ainda é novidade. Né? Sendo que a novidade deveria ser para esses novos que estão iniciando agora, que estão chegando agora, que estão começando. Nós já temos aí 30, 35 anos, 25 anos, 10 anos, 15 anos, e ainda tem documento, tem ensinamento da igreja, que para nós é novidade. Então é isso que uma certeza, né, que a gente deveria, como catequista, estar bem avante, bem à frente, né? Deveríamos ter estar mais engajado. Mas graças a Deus veio aí o IBC, que deu um chacoalhão e colocou as coisas no eixo, e é isso que eu penso, e era isso, tá bom? Viu, Padre Eli? Eu acho que o senhor vai ficar por último para dar bênção, mas eu só comentar uma coisinha, que é tudo do tema. No jornal São Paulo, tem um artigo sobre o Cláudio Pastro, aquele arquiteto. E isso aí tudo é mistagogia. Eu até anotei, mas não dá para falar tudo, né? Se alguém tiver a oportunidade de pesquisar lá no jornal, o São Paulo, ele fala sobre a arte dele, né? O Cláudio Pastro. E ele tem, assim, algo no coração dele, que ele é um catequista. O que eu pude ler ali, e ele exprime tudo através da arte, né? Ele era um artista que evangelizava enquanto trabalhava, explicando para as pessoas que o acompanhavam o sentido de cada elemento do projeto, suas referências bíblicas, litúrgicas e teológicas. É uma pessoa lá que colocou no artigo isso que ele falou, né? Então, eu achei muito bonito, e se alguém tiver essa oportunidade, leia, porque é tudo mistagogia. O Santuário de Aparecida, tem as pinturas lá da criação, nossa, tudo é mistagogia, a gente tem que entrar no mistério. E só para finalizar, a obra de Pastro, ele é um patrimônio que deve ser preservado, conhecido e preservado. E onde ele está enterrado, está escrito uma frase que ele queria, que ele sempre dizia, né? Talvez até ele deixou para colocar mesmo. O artífice do belo foi encontrar-se com a eterna beleza. Então, achei muito lindo e pertinente para... É uma sugestão, quem quiser ler, né? Muito bom. Muito bom. Beleza, acho que agora é o senhor, padre. Bom, eu só queria lembrar, depois a gente pede para o padre Jeremias dar o fechamento, se não tiver nenhuma palavra. Eu gostaria de lembrar de que ainda tem que ser dado alguns passos que não estão na nossa mão, vamos dizer assim, não é? Passos que estão na religião, sim? Como, por exemplo, as catequeses, né? Se trabalhando em litúrgico, uma das coisas que está ligada à liturgia, né? A criança está ouvindo falar da obra de Jesus e vai na missa da ressurreição de Jesus. Então, concentração à liturgia, que é a própria igreja,
Talvez eu falei não posso falar, mas seria quando passar os sacramentos, fazer essa celebração com eles, tirar aquele mito deles ficarem amedrontados no dia. Não seria uma confissão muito tempo antes, não. Seria a celebração daquele sacramento para eles irem mais tranquilos quando fosse confessar. Não é assim, fazer uma confissão um ano antes. Talvez eu não me expressei direito, mas seria você trabalhando os sacramentos, mostrar para eles que é algo tão natural, de uma forma para eles não ficarem amedrontados. Seria isso, tá bom? Entendi, sim. Tranquilo. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém? Olha, e a questão da mistagogia também está ligada às salas mistagógicas, não? Que algumas paróquias já têm. Isso significa uma estrutura dentro de uma paróquia, uma sala de catequeses, que perca aquele O ambiente, né? O ambiente, né? Que perca aquela arquitetura de aula, e aqui uma arquitetura mais celebrativa, de imagem. Então, também está ligado com uma questão externa também, não? Sim. Está ligado a uma questão externa também. É investimento de uma paróquia. Acredito que são passos, ao menos quando nos reunamos futuramente com os padres que fazem parte dessa equipe, coordenado pelo padre Paulo Gil, que se 2 anos atrás demos o passo de que todas as paróquias já tenham um livro de catequeses com essa inspiração, levem a palavra do padre Paulo, que deve embarcar. Já teremos livros de catequeses com essa inspiração, já foi dar esse passo. Quizás o próximo passo seja ver um pouco quando começa e quando termina a catequeses. Quizás o próximo passo seja que as paróquias tenham umas salas mistagógicas, né? Então, são passos que vão ter que ser dando, entendeu? São passos que vão sendo dados pouco a pouco, né? Só isso. Padre Jeremias, dá a bênção, fazendo um favor. Eu gostaria de dizer, antes da bênção, que vocês catequistas nos edificam porque nós padres sabemos que é um desafio muito grande, sobretudo ser catequista nos dias atuais. Mas nas dificuldades, lembremos daquelas palavras de Jesus, quando alguns começaram a ir embora. Ele se voltou para os nossos apóstolos e disse: vocês também não querem ir embora? Se quiserem, podem ir. E aí Pedro toma a iniciativa e fala em nome de todos: Senhor, onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, é isso aí. Nós não estamos sozinhos, não estamos falando em nosso nome, mas em nome do próprio Cristo. Por isso devemos pisar com firmeza no chão da vida, levando essa convicção. É fundamental. Essa consciência de que Deus nos escolheu para esse ministério e Ele nos dá condição e nos acompanha sempre. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Continuem firmes, com alegria. Recebam com alegria os catequizandos, os pais, né? Como eu lembro a Lu, em determinado momento, tentando, de fato, viver um clima de festa, né? um clima bom, para que todos se sintam à vontade. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de Ele nós. está no meio de nós. Com todas as bênçãos do céu e da terra, por intercessão de São Francisco Xavier, de Santa Teresinha Padroeira das Missões, de Nossa Senhora Aparecida, de nossos padreiros, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para louvado. E viva os catequistas. Pessoal, na semana que vem não Próxima tem semana não tem encontro. catequese, isso é feriado. Semana que vem não tem encontro, tá? Ah, não? Não, é feriado na terça-feira. Voltamos no dia 9. Tá bom? Ok. Finados. É verdade. É verdade. Padre Early, o senhor, o domingo vem o senhor lá às 5 horas na Candelária? Às 5 e às 7. E às 10h30 lá na sua paróquia para o mês vocacional. Tá bom. A gente está combinado lá, então, na Candelária, né? A Pirimone vai me dar as contas daqui a pouco. Tá, um abraço, cuida aí. Tá bom. Tchau, tchau, senhor. Paz para todos. E o último apaga a luz. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Parabéns, Lourdes. Boa noite, parabéns. Obrigada, menina.